fazendo algumas especializações, né? E para quem me acompanha sabe que eu sofro de déficit de atenção. Então, aqui, ó, você pode adaptar tanto essa orientação para os seus filhos, você pode adaptar tanto a orientação aqui para você mesmo no seu dia a dia, tá bom? Que fica bem mais fácil para você conseguir prestar atenção naquilo que tá fazendo. Se o seu filho ou você mesmo sofre com déficit de atenção ou está simplesmente desconcentrado, hoje eu estou super bem, eu estou bem mais concentrado porque é um tema que eu amo, né? É um tema voltado para análise comportamental, sobre psicoses, que eu estou tendo que fazer aqui para criar umas dissertações para entregar para um curso de especialização que eu estou fazendo. Então, hoje eu não estou precisando usar um timer. Você, mamãe, que tem um filho que fica desconcentrado, tem dificuldade para estudar, tem um aplicativo, eu vou colocar na descrição do vídeo, chama-se Brain Focus. 25 minutos, pausinha, 25 minutos, pausinha, tá? Agora eu vou falar isso aqui pro geral. Até para você mesmo que é viciado em mídias sociais, alguma coisa assim do gênero, usa esse aplicativo que vai te ajudar bastante, tá? Vai te ajudar muito. Quando eu tô assim, muito nervosa, muito ansiosa, muito agitada, o aplicativo me ajuda. Pronto. Dito isso, vamos lá. Tem que estar com material impresso, gente, não tem como, tá bom? Não fica assim, escrevendo, vamos supor, você tem aqui isso aqui impresso e um caderno, fica escrevendo de forma ensandecida. Não faça isso. Então, mas como que vai fazer? O meu filho tem os livros da escola, ele vai ficar rabiscando os livros da escola. Como que eu posso adaptar isso ao meu filho? Preferencialmente que você oriente, se o livro for dele, a partir de agora começar a escrever aqui, ó, fora de ordem, para sair um pouco do padrão e criar um interesse. Com uma caneta assim, ou no caso dele vai ter que ser lápis, né? Cada trecho que for estudado, vai explicando, ensinando para ele a colocar as palavras mais importantes, a grifar. Nesse grifo, ele vai colocar aqui um mini resuminhos. Como aqui não tem quase espaço, ele vai ter que escrever bem menos, bem pouquinho mesmo. Depois que ele fizer tudo esses grifos e essas anotações, aí sim ele vai pro caderno dele. Mamãe, se você quiser, e que eu acho ideal, procure comprar cadernos sem pauta. Você pode pegar caderninhos pequenos, que limite o espaço dele, tá bom? E aí, esses resuminhos pequenininhos aqui, não na hora, mas no caso do seu filho, você pede para ele pegar essas coisinhas aqui que ele anotou, e aí sim, no dia seguinte, ele vai fazer pequenos resuminhos aqui, tá bom? Então, por exemplo, o que eu faço depois? Amanhã, geralmente eu não consigo no dia seguinte, eu não vou mentir, vou falar real pra vocês, tá? Mas o ideal é o dia seguinte, mas pra mim funciona também. Então, isso que eu tô fazendo aqui, eu vou passar a limpo aqui só no final de semana. Então, olha, vocês estão vendo aqui que bonitinho? Eu faço esse processo e anoto. E beleza, aqui no caso não é pra concurso, mas pra você que se for pra concurso público e você tem déficit de atenção, então você tem que ter o teu material impresso, tá bom? Você vai lendo aqui, vai grifando e depois do lado você precisa fazer esse resuminho. Não tem como, viu? Dispersos, você precisa fazer esse resumo. Depois que você fizer isso, vá fazer questões, tá? Das questões que você for fazer, aí sim você pode pegar... dá uma olhadinha num vídeo em que eu falo sobre o método Cornell adaptado para concursos. Você mesmo, mamãe, dá uma olhadinha lá, só que daí no caso o método Cornell, vá pesquisar porque ele já existe há um bom tempo, tá? Então, vamos voltar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Daqui uma semana... de repente você tá fazendo faculdade, alguma coisa, então no final de semana eu vou pegar esses pontos aqui novamente, eu vou ler e vou colocar aqui. Quando eu não coloco aqui, isso aqui eu carrego na minha bolsa, tá? Quando eu não coloco aqui, eu coloco dá uma olhadinha no vlog, tá escrito vlog, é um vídeo recente, que eu mostro, que eu fiz com álbum de fotografia, que eu coloco umas palavrinhas-chaves numas fichinhas, né? E até comento com vocês, né, concurseiros, que vocês podem até transformar em caderninho de erros. Então, vamos lá na regra. Se você for concurseiro, você vai fazer essa leitura, vai fazer resuminhos aqui do lado, tá bom? Depois desses resuminhos, se você puder fazer no dia seguinte ou semanalmente, não tem problema, o efeito vai funcionar, tá bom?
Aí você pega essas anotações e faz um resuminho mais bonitinho, preferencialmente em pequenas fichinhas ou num caderno de desenho que você vai fazer quadradinhos. As fichinhas pequenas ou esses quadradinhos para o cérebro tem o mesmo efeito, porque o cérebro não sabe identificar a diferença, tá bom? Mamãe, se for o seu filho, compre, vê qual é a cor que o seu filho mais gosta, que desperta o interesse dele. Então, geralmente, menina ama cor de rosa, tem meninos que amam cor de rosa, tem meninas que amam azul. E você tem que perguntar qual a cor que você mais gosta. Ou às vezes você até percebe, deixa ele escolher a cor. Você vai comprar folhas da cor, ai mãe, eu quero cor de rosa. Aí você vai comprar cor de rosa, você vai levar para diminuírem a folha, eu acho que é A5, né? Mais ou menos desse tamanho. E vai mandar encadernar, certo? Vai criar estímulo. A cor vai criar um estímulo para o seu filho. Isso tô falando para as crianças, para as mamães que estão com dificuldade de fazer o filho prestar atenção nos estudos, mas você pode fazer com você, se você tiver déficit de atenção também, tá bom? Aí, mamãe, você vai ensiná-los a pegar isso daqui, a imaginar que ele tá contando uma historinha. Você divide, você deixa pequeno o espaço e fala assim, olha, agora eu quero que você pegue tudo que você escreveu no rodapé e faça pequenos resuminhos aqui. Se você perceber que o teu filho tá tendo dificuldade, você pede para ele responder as questões, para ele dar uma lidinha nisso aqui, responder as questões que a professora passou. Depois disso, que vai tirar ele do modo passivo, que é isso aqui, tá? Aí, antes dele passar limpo por o caderninho, você pede para ele fazer as questões. Aí ele vai fazer as questões e aí sim ele vai fazer o resuminho no caderninho dele. Porque daí vai tirar do modo passivo para o modo ativo. Desse modo, você vai gerando uma neuroplasticidade. Para o vídeo não ficar muito longo, marca esse nome e vá pesquisar no YouTube, tá bom? Então, isso aqui que eu tô passando, tanto para um quanto para outro, serve para todos que têm dificuldade de compreensão, que nunca tiveram o hábito à leitura. Devagarzinho, insistindo, esse processo aqui você vai conseguir, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui depois? Já escrevi aqui tudo no rodapé, vou ler mais algumas páginas. Eu começo a perder o interesse pela minha leitura após 30 minutos, 40 minutos. Quando eu percebo que já perdi, não estou conseguindo mais me concentrar, eu faço uma pausa. Vou tomar água, vou dar uma espiadinha nas minhas coisas, depois eu volto e pego mais 2 páginas. Na hora que eu vi que já deu, aí eu paro mesmo, não me forço. Desse modo, eu fui gerando prazer para os meus estudos. É um trabalho a longo prazo, tem que ter paciência, tá bom? Mas funciona. É uma das melhores formas para você estudar. Então, mamãe, primeira coisa, deixa o seu filho escolher a cor que ele quer, de estímulo. Crie esse caderninho à parte, chame esse caderninho de reforço. Deixe de um modo bem bonito que crie um estímulo positivo no teu filho para ele não criar ojeriza dos estudos. Tá bom? Deixa à vontade. Se ele quiser fazer desenho, faça com que ele tenha prazer em pegar esse caderno, tá bom? Então, concurseiro, o que você vai fazer? Depois que você fez aqui, sinalizou, fez os seus resuminhos, você pode fazer umas 10 questões logo em seguida. Dessas questões, aquilo que você percebeu que está com dificuldade, vai separando os temas. Quando chegar no final de semana, você vai pegar tudo que você errou, você vai pegar toda essa leitura, aí sim é que você vai passar os seus resuminhos para essas fichinhas, tá bom? O restante, usa a criatividade de vocês. Pode ficar, você que tem dificuldade para prestar atenção, pode estudar pelo computador e ficar digitando. Me perdoe, mas não pode. Você vai ter que aprender a imprimir e a escrever, tá bom? E para escrever menos, não vá comprar um caderno e ficar escrevendo um montão. Compre, pode ser um caderno, mas use essa sistemática do que eu expliquei para as mamães, tá bom? Limita o espaço. Então, se você não sabe fazer resumos, se você tem dificuldade de concentração, lê de modo muito raso, você precisa limitar o seu espaço. Porque o teu cérebro vai se adaptar a isso e compreender que ele não tem espaço para escrever tudo de qualquer jeito. Para poder aproveitar o espaço, automaticamente ele vai começar a se concentrar. E você insistindo desse modo, quando você perceber, finalmente, você está começando a prestar atenção naquilo que você está fazendo, tá bom? Pega essa dica aqui que vai funcionar. Se você gostou,
clica no joinha, clica em seguir o canal, nas notificações, encaminha esse vídeo para várias pessoas que estão tendo dificuldade, até mesmo para os seus familiares que não estão sabendo adaptar os estudos com os filhos. Explica a parte do que é estudar de modo ativo, o que é estudar de modo passivo, tá bom? Para que eles consigam adaptar aí, vamos ver se a gente consegue mudar um pouquinho toda essa temática de ensino ruim que a gente padece aqui no Brasil. Bom, um beijo, fiquem com Deus.